Olá, meus amigos da família Oswaldo Cruz Maltinos, TH falando com vocês novamente. Eu estou um pouco debilitado com a minha garganta, mas eu não poderia deixar passar em branco, né, toda essa situação que está acontecendo com a CPI do futebol brasileiro. Antes de começar com o assunto, compartilhem, dê o like, ativem o sininho, coração e comentem para que o algoritmo alcance novos vascaínos Brasil adentro e mundo afora. Então, eu não vou estender, vou fazer um vídeo curto e objetivo. Eu, há tempos, falo que John Textor é um exemplo a ser seguido de homem com postura. Ele, com a sua postura, com a sua determinação, o fato de não ser brasileiro, talvez seja o que encorajou ele, porque, infelizmente, nós somos uma nação corrompida. Nós somos corrompidos e corrompíveis. Nós somos, infelizmente. É só alguém oferecer alguma coisa melhor, o cara vai lá e cai. Então, ele na CPI declarou que ele não tem uma prova, ele apresentou um relatório de 180 páginas contundentes em relação à máfia do futebol. Eu já tinha falado, desculpa, para engolir a saliva, eu já tinha falado há tempos a respeito de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro para apostas. Há tempos. Eu já tinha relatado. Sabe por que não foi para frente? Eu sou o cocô da mosca, do cocô do cavalo do bandido. Não sou conhecido, mas eu já tinha cantado essa pedra. E falei, John Textor tem a situação na mão para explodir. Campeonato Brasileiro, esse e os outros deveriam ser anulados. Sim, pessoal, deveriam ser anulados. E o Vasco da Gama, que tá? O Vasco não é choro. Ah, vascaíno chora. Não, não é choro, é comprovação. Existem provas. O Vasco é o clube mais prejudicado pela CBF. Essa CPI deveria acontecer para obrigar a instituição a indenizar os clubes que foram prejudicados por causa dessa manipulação podre. Pedrinho, estuda essa possibilidade. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse em você. Eu não sei se tem uma margem na lei que possa chegar a o Vasco pedir indenizações em partidas que o Vasco consegue nitidamente declarar, mostrar em imagens e situações de interpretações invertidas do VAR para prejudicar o Vasco. Não é não são 2, não são 3 jogos, não são 4. O Vasco é o maior prejudicado de todos. Tem que buscar isso não só nos dias de hoje, não só 2024. Volta! Eu tenho uma coisa para falar para vocês que é muito importante. Eu gostaria que esse vídeo viralizasse, não por benefício próprio, mas para informação de muitos vascaínos que são Vasco, amam o Vasco hoje, sabem da história do Vasco, mas não vivenciaram a história do Vasco. Meus amigos, um vídeo que rolou, tá? E não foi inteligência artificial, é que as pessoas vão saindo, vão enxergando a realidade e a oportunidade de, certa forma, fazer uma delação e rebentar aqueles que eles eram obrigados a fazer o que talvez não queriam. Desculpa, eu estou explicando, eu estou com a garganta ruim. O Vasco, em 1989, sagrou-se campeão brasileiro, bicampeão. Esse título, quando terminou a transmissão, que o Vasco recebeu a taça,
o vídeo rolou o Galvão Bueno falando. Eles descumpriram a regra. Eles descumpriram a regra. Não era para eles ganharem. O Vasco quebrou a regra. E nós, vascaínos, achamos que o problema para com a CBF surgiu quando o Eurico Miranda botou o SBT nas camisas. É lá de trás. É lá de trás. O clube que a mídia fez foi o time da Gávea. Ele não era ninguém sem a mídia. A mídia fez ele. Vocês que vão fazer comentários aí, eu não estou nem aí, vocês flamenguistas, podem fazer comentário. Mas, de fato, eu quero uma prova de título de importância nacional ou internacional de vocês antes da Rede Globo assumir as transmissões do Campeonato Brasileiro ou do futebol em si. E a CBF, que foi criada por eles, era CBD. Era CBD. Não era CBF. CBD era do Desportes. Englobava todos os esportes. Eles separaram, puseram o presidente do América como laranja lá para poder ser o bobão. Não lembro o nome dele. E, infelizmente, estamos onde estamos. Eles não tinham títulos importantes antes de 81. A mídia fez eles. E o Vasco, em 89, quebrou o protocolo. Por quê, pessoal? O Vasco foi jogar no Morumbi podendo perder. Se o Vasco perdesse, teriam mais 2 jogos no Rio. Não sei que doideira foi essa, mas o Vasco não teria um jogo lá e um cá, não. O Vasco teria mais 2 jogos no Rio. O Vasco foi em São Paulo e ganhou. A grade de programação de fim de ano deles caiu. O jogo, a transmissão da final do Brasileirão que eles programavam para mais à frente, o Vasco foi lá e interrompeu. Então, o Vasco é perseguido desde essa data, 1989. Pessoal, essa é a data que o Vasco vem sendo perseguido. Em relação à CPI, muitos achavam que ia dar em pizzas. Eu acreditei no John Textor e gostaria que o nosso presidente o apoiasse, porque esse cara vai tirar a máscara dos imundos do futebol brasileiro. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e Vascão sempre!